queria levantar essa questão de o que é igreja mesmo? Porque às vezes eu acho que igreja é igual Elias. Fica dentro da caverna, sai da caverna para buscar gente para levar para dentro da caverna. Então, assim, se a gente pensa na igreja de ir lá fora, pegar a pessoa para ficar cá dentro, eu acho que a gente já está, na concepção de igreja, já fazendo negócio. A gente já cria um gueto, seja ele qual for. E de que qualquer nacionalidade for. Então, se a igreja não é pensada de que ela vai ter que influenciar a sociedade, ela tem que ser treinada, tem que ser instruída, não só discipulada nas questões bíblicas, e é importante tudo, mas isso, como é que isso se faz na prática? Amar o seu próximo como a si mesmo, influenciar a cidade, influenciar o seu bairro, como você se envolver? Porque se a igreja, a gente só vai lá fora para pegar a pessoa para levar para dentro, eu acho que o conceito já está errado. Então, não é isso, igreja. Igreja é você entregar Jesus. A igreja é um lugar, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. É um lugar que você é treinado, que você adora junto, mas você tem que ser igreja. E você é igreja no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, aonde você estiver. Então, isso é o papel da igreja também, dos líderes, treinar a igreja, todos os cristãos, a serem ativos aonde estão e serem influentes aonde estão. Se nós pensarmos em igreja assim, qualquer igreja vai fazer a diferença, seja pequena, seja grande. Porque não é o número que faz a diferença. É a pessoa saber como ser igreja. Então, acho que a gente tem que pensar também. Então, ser como o Glauber falou, você falou, Glauber, ser uma igreja saudável não é só pregar dentro e a pessoa intelectualmente entender, é assim que é a verdade do evangelho. Tá bom. Mas como isso se aplica na minha rua, como isso se aplica na minha família, na minha localidade? Por exemplo, aqueles 10 pontos que você falou, olha, eu posso citar aqui uns 8 ou 9 daqueles pontos que Deus está fazendo coisas já em Portugal. Movimento de plantação de igreja, de comunhão, de treinamento, disso tudo que Deus já está fazendo. Você sabe o que eu acho muito? Que muitos pastores nem sabem o que estão acontecendo. Muitos missionários não sabem nem o que está acontecendo no seu próprio país, na sua própria cidade. Por quê? Porque uma das características é que a gente não aprendeu a ser unidos. A gente não aprendeu. Eu, o pastor Marco e o Steven Bell escrevemos um livro chamado O Poder da Comunhão. E nós analisamos isso, porque a gente aprende, por exemplo, na faculdade teológica, a gente aprende a ser unido. Tem uma matéria lá, como ter comunhão com outros líderes, como ter comunhão. Não nos ensinam isso. Nas faculdades também, de uma forma geral, não ensina a gente a se relacionar. E a igreja é relacionamento. Fazer evangelismo na Europa é relacionamento. Às vezes a gente não aprende essas coisas. Então, assim, quando eu vejo a situação, e tem muitos pontos negativos, eu vejo que muitas das coisas que acontecem é porque as pessoas não sabem. Não é nem porque não querem fazer só. É porque não sabem ou não foram treinados para isso, né? E, claro, uma igreja que é unida é melhor. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tentei e tenho tentado fazer amizades com pastores para ajudar também, né? Com o conhecimento que eu tenho, ajudar eles na caminhada dele. Então, tem 2 grupos. Tem os bem-sucedidos e os não tão bem-sucedidos. Os bem-sucedidos é pessoas que já aprenderam a questão cultural, já têm feito essas coisas que estamos falando. Então, as igrejas dele crescem. E crescem tanto com brasileiros, portugueses, todo tipo de nacionalidade. Essas pessoas eu tenho acesso, temos como conversar, temos, quando paramos, não tem desconfiança entre nós e tal. E são pessoas com um certo... que é interessante, né? São humildes, são fiéis. E essas pessoas são bem-sucedidas aqui em Portugal. Os não bem-sucedidos, essas pessoas passaram por tantos traumas de divisão de igreja, de problemas,
que quando a gente chega e se aproxima para trocar experiência e para tentar ajudar, ele vê como uma barreira. Então, eu quase não consigo me aproximar dessas pessoas. Porque se eu chegasse hoje do Brasil e fosse para a igreja dele, por exemplo, dessa pessoa, e dissesse, olha, eu sou pastor brasileiro, estou aqui em Portugal, estou aqui, quero congregar com vocês. A maioria dos casos, eles me abraçam, me beijam, me botam logo para fazer alguma coisa no outro dia, sem eu saber nada da cultura. Mas se eu chego e digo, olha, eu estou aqui em Portugal, sou pastor de outra igreja, vamos trabalhar juntos, vamos andar juntos, vamos aprender juntos, vamos ver o que Deus tem. Ele diz, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Aí os traumas que eles viveram criam muita resistência para que eles recebam e tenham acesso a muita coisa que já está acontecendo em Portugal. Então, assim, é uma questão muito complexa. Não é só ver, aí, ele está errado, ou ele está... Então, por trás tem todo um contexto. Por exemplo, eu lembro que tem um pastor lá na Croácia que por muito tempo eu falava a ele, vamos ficar unidos, um homem de Deus, um homem fantástico, que faz um trabalho fantástico na igreja, na Croácia, mesmo um servo fantástico. E um dia, quase chorando, ele chegou para mim, depois de muita insistência minha, vamos estar unidos, vamos se juntar com outras pessoas. Aí ele disse assim, quase chorando, ele disse assim, Manuel, eu nunca aprendi isso. Eu não consigo, eu nunca aprendi isso. Aquilo me chocou demais. Um homem de Deus que faz um trabalho fantástico,